turma do 7º ano, bem-vindos para mais uma aula. Hoje nós faremos a correção da nossa parada obrigatória que eu deixei para vocês no último vídeo, das páginas 26, 34 e 35, tá? 26, 34 e 35. Então, pega os materiais necessários e vamos para a nossa correção. A primeira questão é a questão 16 do módulo. Diz assim: o uso de esponjas marinhas para banho já foi comum. Com o tempo, foram substituídas por esponjas artificiais ou feitas por determinadas partes de planta. Ainda encontrada, tá, gente? Em mercados, nós conseguimos encontrar essas esponjas. Elas são um pouco mais ásperas e tem que ser usado com pouca frequência para não machucar a pele. Aí pergunta-se, a que reino e filo as esponjas marinhas pertencem? Então, o reino animal, que é o reino que nós estamos estudando, e ao filo dos poríferos, né, onde o Bob Esponja se encaixa, tá? Para quem ficou ainda com dúvida, gente, o Bob Esponja, apesar de ser um desenho animado, ele representa uma esponja marinha, e a esponja é um animal, ok? Que não fique essa dúvida aí. Na questão 17, um turista ao entrar no mar para se banhar, desavisadamente encontrou um animal transparente com formato de guarda-chuva. Lembra que eu falei com vocês, né, que tem um animal que eu considero um como formato de guarda-chuva, uma sombrinha de frevo, e o outro um copo com canudos. Então, bora ver qual foram desses dois. Se esse já parece um guarda-chuva, vocês já vão lembrar mais ou menos quem é. Esse rápido encontro produziu uma grave lesão que necessitou de imediato atendimento médico. Sabendo disso, classifique o animal que o turista encontrou e justifique sua conclusão. Possivelmente, esse animal era um quinidário, a medusa, que eu digo a vocês que parece uma sombrinha de frevo, porque tem os tentáculos para baixo, ok? E por que a gente sabe? Porque as medusas, elas possuem células chamadas quinidócitos, tá? Que causam uma queimadura, uma lesão na pele, que foi o que ele sentiu. E essas células, elas vão produzir toxinas que é utilizada na defesa e captura de presas. Então, ela se defende de um possível predador, ela não entende que o nadador não ia fazer mal. Então, ela libera essa toxina para se defender e também para imobilizar as suas presas, né, que vai servir de alimento. Questão número 18. Um grupo de prefeitura de uma cidade fictícia, então foi criada uma historinha para ilustrar. Tem duas possibilidades de investimento: construir um hospital para atender a população que apresenta várias doenças ou uma estação de tratamento de esgoto. Segundo algumas pessoas, deve ser escolhida a estação, porque ela preveniria doenças. Como você pode explicar esse raciocínio? Vejamos bem, se ele construir um hospital, ele vai estar fazendo o tratamento e não a prevenção. Então, tem aquele velho ditado, antes prevenir do que remediar. Então, no caso aqui, o tratamento de esgoto seria a prevenção, tá? Por quê? Porque a transmissão de ovos, né, desses animais é através de rede de esgoto mal cuidada ou quando não se tem essa rede de esgoto bem tratada, certo? Ou quando não tem ou quando ela não é bem tratada. Então, esses ovos podem ser aí então espalhados e contaminar as pessoas. Nesse caso, o hospital aqui não seria eficiente. A eficiência estaria em fazer o tratamento de esgoto, tá? Investir aí em uma estação de tratamento do que fazer um hospital. Porque aí o hospital está dizendo, ó, fique doente, venha cá que a gente cuida. E a ideia não é essa, a ideia é que não fique doente, ok? Questão número 19. Uma medida relativamente comum para tratar solos inférteis, ou seja, aqueles que as pessoas plantam e não nascem, né? Nenhum tipo de vegetação, não tem nenhum nutrientes. Povoá-los com minhocas. Então, a medida aí relativa é povoar esses solos com minhocas, colocar minhocas, né, para viverem nesse solo. Como essa atitude pode ajudar o solo a se tornar fértil? Vejamos bem,
As minhocas, elas têm papel importante no solo. Por quê? Porque ela promove a aeração. Como eu já expliquei antes, a aeração é a entrada de ar. Então, cada vez que a minhoca se locomove, ela distribui aí, ela faz aberturas no solo e com isso a entrada de ar. Se entra ar, vai ser possível ter outros micro-organismos, tá? Vai ser possível ter micro-organismos nesse solo. Consequência disso, ela vai aumentar nutrientes porque ela vai estar produzindo o quê? Humus. Ela vai estar levando humus, o humus que ela pega, por exemplo, né? Ela tá aqui, deixa eu só pegar um laser aqui, um apontador. Então, vejam bem, ela tem um nutriente aqui nessa região. Então, quando ela se locomove, ela arrasta junto consigo esse nutriente. Então, todo o solo vai ficar o quê? Rico em substâncias necessárias para o cultivo, para a plantação. Então, por isso que ela é importante em deixar o solo fértil. Tranquilo? Questão número 20. O gráfico a seguir mostra as taxas de crescimento de um camundongo e de um artrópode. Então, está mostrando duas linhas nesse gráfico. A linha tracejada é a B e a linha com irregularidades, né, com curvaturas, é a linha A, né? Então, a linha A com curvaturas, a linha B é a tracejada. Pergunta-se qual das duas linhas se refere ao artrópode? Justifique. Lembra que nós falamos que quando os artrópodes eles estão em fase de desenvolvimento, eles têm uma parada que se chama a parada, né, de mudança aí do exoesqueleto, é equídese. Então, sempre ele vai crescer um pouco e estacionar, crescer um pouco e estacionar. Onde seria essa curva, esse gráfico? Que linha está representando? A linha A. Aqui é um crescimento paralelo, tá? E aqui eu tenho crescimento, parada para equídese, cresce, para novamente, cresce, né, bastante aqui, para novamente, depois cresce mais um pouquinho até chegar à fase adulta. Então, ele sempre vai estar em processo de mudança de exoesqueleto. Então, a linha A se refere ao artrópode. Questão número 22. Em diversas animações de estrela do mar, elas são representadas imóveis. No entanto, esses animais se locomovem. O que permite essa capacidade? Então, geralmente elas aparecem paradas, né? E é o oposto do Bob Esponja, que o Bob Esponja anda e na verdade ele é Cécio. E no caso das estrelas do mar, elas se locomovem, mas geralmente aparecem paradas. Portanto, o que permite a capacidade de locomoção da, da estrela do mar? Bem, vejamos aqui, tá vendo? Se vocês repararem, parecem umas cerdas aqui, ó, várias patinhas, tá vendo? É um sistema que ela tem hidrovascular, ou seja, que vai ser possível através da água, certo? Então, a água vai ajudar nessa locomoção através de pés ambulacrais. Então, um sistema hidrovascular composto por canais preenchidos por um líquido semelhantes, né, similar à água do mar, que permite a locomoção através de pés ambulacrais. Então, as esponjas, elas não são sésseis, elas têm locomoção. Página 34, questão 22. Essa aí é a página que eu espero vocês. Acharam? Ok. Já responderam antes também, né, gente? Tá respondendo comigo agora não, né? Mas se estiver respondendo agora também é válido. Só não pode ficar sem fazer. Questão número 22 tem um texto aí gigante que eu não vou ler. E pergunta: a partir dos dados do texto, é possível concluir que o pirarucu pertence a qual grupo de peixe? Cartilaginoso ou ósseo? Justifique. Vamos aqui pegar alguns dados que eles trazem sobre esse peixe, tá? Vejamos bem. Possui 2 aparelhos respiratórios,
as brânquias para a respiração aquática e a bexiga natatória modificada. Quando ele fala bexiga natatória, eu já sei que está falando de um peixe ósseo, porque peixe cartilaginoso não possui bexiga natatória. Ele vai ter um óleo no fígado que vai proporcionar a capacidade de flutuar. Já no peixe ósseo, é a bexiga natatória que tem essa função. Então, eu já sei que se trata de um peixe ósseo, tá? Questão número 23. Um cientista encontrou um anfíbio raro que pode conter materiais importantes para a cura de uma doença. Sendo assim, ele precisa levá-lo ao laboratório para estudá-lo. Considerando as características da pele dos anfíbios, que cuidados devem ser tomados nesse transporte? Se ele está falando aqui da pele, né, se fosse de outras partes ou de outras características, a gente ia procurar saber aqui quais são essas características dos anfíbios, mas ele fala determinadamente da pele, porque ele precisa deixar esse anfíbio em um laboratório para descrever, né, para estudar. A pele do anfíbio é muito fina, então ela perde água com maior facilidade. Contudo, eles também têm o quê? 2 ciclos de vida, parte água, parte terra, por isso o nome anfíbio. Vejamos bem, se ele perde água constantemente, então ele pode desidratar. Se ele desidrata, ele morre. Então, qual seria a medida correta? Deixá-lo em um ambiente que permita que ele fique sempre com a pele hidratada, permitindo assim o quê? A respiração cutânea, certo? Que é por onde esses peixes, que esses anfíbios respiram. Então, é importante manter esse anfíbio sempre com a pele hidratada, tá? Para permitir a respiração cutânea. Tranquilo? Questão número 14, ou número 24. A pele dos répteis é impermeável e grossa, ou seja, ela não perde água com facilidade, né? Letra A. No que a pele dos répteis difere da dos anfíbios? Então, a gente acabou de dar um spoiler aqui, na verdade, né? A pele dos anfíbios é fina e permeável, podendo perder água facilmente para o ambiente. Já a dos répteis não. Então, pergunta na questão B. O que esse tipo de pele possibilita aos répteis? Vai possibilitar abranger aí os 2 ambientes, tanto terrestre quanto aquático. Mas não, ele não fica dependente do ambiente aquático, tá? Porque a pele dele já possibilita que ele fique na terra por mais tempo, ele não perde água. A única questão é que ele não consegue manter a sua temperatura corporal sozinho, ele precisa do ambiente. Mas em questão de perda de água através da pele, não. Ele já não tem esse problema, tá? Então, estamos vendo aqui 2 anfíbios e o restante répteis. Jacaré, uma tartaruga, um largato, né? Pode ser aqui um camaleão e uma salamandra. Tranquilo? Vamos para a questão número 25. Um perito chegou a um local onde foram encontrados diversos ossos de animais, descartados ilegalmente. Após uma rápida análise, ele descobriu que os ossos eram de aves, o que aumentou as suspeitas sobre um aviário da região. O que pode ter feito com que ele identificasse rapidamente a que grupo pertenciam os ossos? Bom, se ele pega um osso, identifica que esse osso é oco, ou seja, são pneumáticos, e tem aí nessa ave um externo com quilha, já pode-se dizer que é uma ave, tá? Então, a estrutura aqui da ave, por isso ele já consegue identificar, porque os outros ossos, gente, eles vão ser o que? Preenchidos. No caso aqui são ossos longos reforçados por dentro, mas eles são o que? Ocos, tá? Esses ossos ocos, né, pneumáticos, é o que possibilita o voo aí de algumas espécies, certo? Eu acho que não. Questão 26, agora a questão 26. A fúrcula, popularmente conhecida como osso da sorte,
é uma estrutura óssea das aves que ajuda a manter a asa em posição quando ela é puxada para baixo pela musculatura. Em que osso a musculatura responsável pelo batimento das asas se prende na quilha, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A quilha, certo? Onde se fixa a musculatura de voo. Externo com quilha, onde se fixa a musculatura de voo. A galinha, por exemplo, elas não conseguem voar. Elas dão algumas planadas assim, né? Mas elas não têm a capacidade de voar alto. Questão B. Nem todas as aves possuem esse osso. A ema e o avestruz, por exemplo, não apresentam. Relacione a ausência dessa estrutura com a forma de vida dessas aves. Essas aves, elas não voam. Assim, a ausência desse osso não interfere na sua locomoção, porque elas não voam, mas elas conseguem andar e outros conseguem até nadar. Por exemplo, o pato, tá? Questão número 27, que eu não troquei aqui em cima, mas aqui é questão 27. Deixa eu só colocar aqui com a caneta. Questão 27. Tá bom? Alguns mamíferos são capazes de se alimentar de nozes e outras sementes com casca muito dura, mas outros conseguem utilizar apenas alimentos moles. Que estrutura pode ser analisada para deduzir o tipo de alimento que o mamífero consome? Então, gente, a alimentação dos mamíferos, elas vão ser baseadas aí nos dentes, tá? Porque é o dente que vai possibilitar, deixa eu mostrar aqui para vocês no próximo slide, tá vendo? As diferenças de alimento. Aqui adaptados para comer carne. Então, esses dentes aqui, ó, de coiote, são carnívoros. Roedores, como castor, tem incisivos e molares, crescem durante toda a vida. Eles vão roendo, o dente que vão crescendo, vão roendo, o dente vão crescendo. Aqui, o pastador, desculpa, o cervo, né? Então, vejam bem os incisivos como são. Insetívoro, primitivo com dentição generalizada. Onívoros, piscívoros, né, que se alimentam de peixes aí e comedores de plâncton, como o golfinho. Vejam que a dentição parece uma serrinha, né? Aqui o tamanduá, que tem a mandíbula mais prolongada. Então, morcego, tá vendo? Para triturar frutos duros. Então, cada animal desse, cada mamífero, cada espécie, né, cada família aí, vai possuir diferentes estruturas na dentição de acordo com o tipo de alimento, tá bom? Que eles vão aí utilizar na sua dieta. Letra B. A imagem a seguir mostra um crânio encontrado em uma escavação. Analisando o que pode ser dito sobre a alimentação desse animal, que pela dentição aí, né, que a gente está vendo, provavelmente era um carnívoro, porque tem presença de quê? De grandes caninos. Então, eles furam, seguram a presa e rasgam também, tá? Então, é a resposta da letra B. Bom, a aula de hoje é essa. Aí, novamente, o slide das formas aí dos dentes, né, premolares. Aqui, ó, tem uma dentição variada. Nós temos uma dieta variada, né, uma dentição versátil e uma dieta variada. Nós conseguimos aí, nós somos onívoros, alimentar de carne, de verduras, de frutas, de sementes. Então, nossa dentição é variada, tá? As referências. A próxima aula nós vamos começar a trabalhar os ecossistemas, que vai ser o tema da nossa avaliação, tá bom? Então, esse capítulo 2, ecossistemas, vai ser o tema da avaliação. Vou deixar para vocês um outro vídeo com as orientações do nosso trabalho 2. Então, vamos ter 2 trabalhos. Já passei o primeiro para vocês. E agora vocês vão ter a orientação do trabalho 2, que é até o dia 20,
certo? Vou deixar a ficha toda explicadinha para vocês, do passo a passo do trabalho. É um roteiro que vocês têm que seguir, mas eu não vou dar muito argumento aqui porque já tem um vídeo explicando. Então, nesse dia hoje, eu vou postar 2 vídeos. Um é essa aula e o outro é a explicação do nosso trabalho, até o dia 20. E o segundo capítulo fica apenas para avaliação, encerrando aí a segunda unidade, tá bom? É só isso. Tchau, até a próxima aula. E vou deixar também o link, tá, do outro vídeo nessa aula aqui para vocês conseguirem assistir e entenderem a proposta do trabalho. Tá bom? Beijo, até a próxima. Tchau.